a resolução do nosso exercício de revisão, eu vou enviar e também vou enviar o vídeo para que vocês estudem através dessa revisão, tá? Para nossa atividade avaliativa. Claro que não vai ser igual, idêntica ao que está na revisão, até porque, né, vocês têm que testar o conhecimento de vocês. Mas aí na atividade avaliativa eu não vou colocar uma pergunta como a que eu coloquei aqui com relação à união e interseção. Pode ser que eu coloque para que você faça a união ou a interseção de algum conjunto. Mas vamos aqui à resolução do conteúdo que eu deixei aí para o 8º ano. Defina o que é união e interseção de conjunto. A união de dois conjuntos, A e B, que é só um exemplo, tá? Pode ser mais conjuntos ou menos não, porque tem que ter no mínimo 2, né? A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Já a interseção de A e B pode ser dita como o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B, ou seja, a união é todo mundo dos dois conjuntos. A interseção é somente aquele que está no A e está no B, certo? Pode ser dito como o conjunto formado pelo elemento que pertence a A e a B. Isso nos mostra que as conjunções ou e têm um papel importante nas operações com conjuntos. Ou e fazem parte de ou união e interseção, tá? Então, prestem sempre atenção nisso, do que é unir e do que é a interseção do conjunto. Por quê? Provavelmente na atividade de vocês, assim como atividades anteriores, vocês têm que fazer um dos dois ou até mesmo os dois, tanto a união quanto a interseção de um conjunto. Tá? Prestem atenção no que é dito. Quem respondeu de forma diferente, mas com o mesmo sentido, está correto, tá? Numa pesquisa de uma papelaria, verificou-se que 25 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A ou B, sabendo que 8 dessas pessoas não usam o produto B e que 5 dessas pessoas não usam o produto A. Qual o número de pessoas que utilizam os produtos A e B? Utilize o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é aqueles dois círculos que fazem uma conjunção, né, no meio dela, em que você vai colocar os produtos que sobrarem. Então, aqui, que seria, no caso, as pessoas que utilizam. Então, eu coloquei aqui, ó, 8 pessoas, aqui já diz bem o problema, que sabendo que 8 pessoas não usam B de forma alguma. Então, se 8 pessoas não usam B, significa que elas só usam o A. E 5 não usam A. Então, elas só usam o B. O restante é o que falta, né, para dar 25 pessoas, que são 25 pessoas que utilizam esses dois produtos. Então, eu tenho aí 8 que só utilizam A, 5 que só utilizam B e 12 pessoas que utilizam os dois produtos, tá? Então, ele pede aí qual o número de pessoas que utilizam os dois produtos. Quando você fizer o diagrama de Venn, você consegue ter uma visualização mais ampla do que é A e B e o que entra no meio entre esses dois, que seria as pessoas que utilizam tudo, tá? As pessoas que utilizam, seria no caso a interseção, né? O que utiliza todos os produtos, tanto A quanto B, que faz parte dos dois elementos. Calcule o valor numérico da expressão, e aí eu dei as expressões, nós temos a primeira, e vamos resolver parte a parte, conforme
é a ordem, né, da matemática, que seria primeiro parênteses, depois colchetes, por último chaves, e no fim o que tem do lado de fora, se tiver algo. Então, o primeiro eu fui resolvendo parte por parte aí. Já desci aqui resolvendo o parêntese de 3 vezes 4, tá? Para depois tirar desse parêntese, dar o resultado e dividir por 6 mais 45, que é a multiplicação que vem logo em seguida. E repito o 5 dividido por 5 ali. Então, a primeira questão eu achei como resultado 50, dividido por 5, que vai dar 10. A segunda, fui fazendo a mesma ordem, tá? Primeiro parênteses, depois colchete, por último chaves. Então, fui resolvendo e achei por resultado final 112 menos 12. Questão letra C, também já desci no resultado resolvendo parênteses, colchete e por último chaves. Então, eu tenho aqui 2 vezes menos 5, que está entre parênteses, vai dar menos 10, mais 48 menos 21, mais 3, fecha colchete, fecha chaves. E aí eu resolvo o que está aqui dentro e achei como resultado 20. Façam parte por parte para que não se percam, tá? Analisando as expressões, e eu tenho as expressões aí, você tem que dizer quais delas dariam 0 na minha resposta. Então, eu tenho a primeira. Eu coloquei aqui por escrito o passo a passo de como você vai fazer, tá? Primeiramente, resolvemos o que está no interior dos parênteses. Observe que os parênteses dentro dos colchetes servem apenas para dizer que se trata de uma multiplicação entre um número positivo e um número negativo. Sendo assim, o resultado dessa multiplicação será negativo também. Portanto, temos, e aí eu tenho, né, menos 1,5 dividido por menos 0,666 reticências, tá? Reticência significa que o valor foi infinito, mas eu paro no terceiro dígito após a vírgula. Então, eu tenho aqui 1, eu resolvo aqui os sinais, ó, tá? Ou melhor, multiplico esses dois por menos 1. Por que eu multiplico por menos 1? Porque quando eu multiplico por menos 1, ele torna os dois valores negativos positivos. Por isso que eu utilizo menos 1, tá? O que também, se você resolver direto, vai dar a mesma coisa. Se você resolver menos 1,5 dividido por menos 0,666, vai dar 2,25, tá? Ou eu utilizo menos 1, ou eu resolvo direto e vou achar o mesmo resultado. Então, já sabemos que a primeira questão ali não resulta em 0. Vamos para a segunda. Primeiramente, devemos resolver o que está no interior do parêntese e é aconselhável somar número de sinais iguais quando a soma envolve 3 ou mais parcelas. E aí eu venho e resolvo a questão, tá? E resolvi da seguinte forma: mais 2, mais 1, tá? Por quê? Porque ali já está dizendo que é aconselhável que eu resolva primeiro os que têm sinais iguais. Então, eu vou ter mais 2 mais 1 mais 3, menos 3 vai dar 0, dividido por menos 2 mais 2, que também vai dar 0. Essa aqui é aquela nossa famosa
aquele nosso famoso casalzinho, né? Um é positivo e o outro é negativo. Então, quando eu tenho um valor positivo e o outro negativo, eu cancelo os dois, tá? E porque eles vão me dar zero. Então, vai dar zero dividido por zero. A divisão encontrada de zero por zero não pode existir, pois em uma divisão, o divisor é obrigatoriamente diferente de zero. Portanto, o resultado dessa divisão não é zero. Simplesmente ele não existe, eu paro por aí. Porque zero dividido por zero não é uma divisão que seria considerada na matemática. Então, eu só paro ali mesmo e não faço mais nada. A 3, novamente, é preciso fazer os cálculos no interior dos parênteses primeiro. Então, eu vou ter menos 5 dividido por menos 2. Fazendo o jogo da regra de sinais, nós teremos igual a 2,5, tá? Esse resultado é diferente de zero, né? Então, também não. Então, 3 ainda não é a resposta que eu quero. O 4. Primeiramente, resolve-se as operações no interior dos parênteses. E aí eu resolvo, que vai dar mais 3 menos 3 dividido por menos 7. 0 dividido por menos 7. Aí sim, aqui eu consigo zerar, né? Porque qualquer número multiplicado por zero ou dividido por zero dá zero. Então, o único item que resulta em zero é o 4. Logo, o gabarito da questão é a alternativa C, tá? A letra C é a alternativa correta do que eu realmente quero descobrir. Fazendo essa questão, eu tenho a próxima questão, que é a questão número 5. Se A, aí eu dei um conjunto de A, 2x mais 6y mais 9. B, que é igual a 4x mais 2y menos 3. E C, que é igual a mais 4x menos 3y mais 4. Então, quanto será o conjunto A menos B mais C? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui é simplesmente questão da regra de sinais. Eu repito o A todo, porque eu não vou mexer com A, não vou mexer com os sinais de A. Como eu estou dizendo que A é menos B, eu coloco o sinal negativo e entre parênteses eu repito o meu conjunto B todo. E depois ele diz que o B é mais o C. Então, eu fecho o parêntese do meu B, do meu conjunto B, e abro um sinal de mais, e depois abro um parêntese e coloco todo o meu conjunto C, para poder fazer a regra, trabalhar com a regra de sinais. Então, meu resultado, eu vou ter o meu conjunto A todo, sem mexer em nada. O meu conjunto B, eu vou trabalhar com a regra de sinais. E aqui eu tenho um menos, tá? Menos vezes mais 4x. Menos com mais, resultado negativo. Então, vai dar menos 4x. Menos com mais 2y vai dar novamente negativo, menos 2y. E menos com menos 3 vai dar mais 3, porque o resultado de menos vezes menos é positivo. E aí eu venho para a segunda regra de sinais e eu tenho mais vezes mais 4x, não altera, mais vezes menos 3y, vai dar menos 3y também, não alterei, e mais vezes mais 4 também vai dar mais 4.
Agora que eu já tirei do parêntese resolvendo a regra de sinais, eu vou fazer o agrupamento dos termos semelhantes, tá? Agrupar os termos semelhantes é simplesmente colocar na ordem o que é x, o que é y e o que é só parte numérica sem a parte literal. Então, eu tenho aqui 2x, começo sempre pelo meu primeiro valor aqui, ó. Então, vou ter 2x menos 4x mais 4x. Eu corto, tá? Eu coloquei aqui só para vocês verem, tá? Mas se você já cortou lá de cima, não precisa repetir aqui embaixo, porque eu vou cortar ele de qualquer jeito, porque ele zera, não altera em nada. E aí eu procuro, não tem mais nada com x, passo para o y. Meu próximo valor é mais 6y. Então, eu tenho mais 6y menos 2y menos 3y, tá? Não tem mais nenhum valor com y, vou para a parte numérica. Mais 9 mais 4, igual. Repito o 2x porque ele não tem nada para trabalhar. Não tem nada que eu possa diminuir, subtrair ou somar com ele. E aí eu passo para os y. Então, eu tenho mais 6y menos 2y vai me dar 4y positivo, tá? Mais 4y menos 3y vai me dar y positivo, porque sinais diferentes eu diminuo e dou o sinal do maior. Mais 9 mais 4 vai dar mais 13. Então, essa aqui é a minha resposta. 2x mais y mais 13. Na questão número 6, resolva a expressão e aí eu tenho uma expressão e dentro desse tem um colchete. Dentro desse colchete tem um valor e tenho valores dentro de parênteses também. E depois, fora dele, eu tenho uma divisão por outro valor que também está dentro do parêntese, tá? Então, o que eu vou fazer? O que está fora, essa parte aqui que é dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, eu repito. E eu resolvo o que está dentro. Lembrando que, primeiramente, eu tenho que fazer o que está aqui, ó. Esse parêntese vezes o outro, tá? Esses parênteses é o que eu vou resolver primeiro. Então, deixa eu botar ele aqui. Coloquei ele aqui em negrito para dar um destaque. Então, quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, as minhas bases são x e y. Eu repito as bases e somo os expoentes quando é uma multiplicação. Então, eu tenho x vezes x vai dar x, 2 mais 2, 4. E aí eu venho e tenho y vezes y vai dar o próprio y. 3 mais 1, 4 novamente. Tá? Então, vamos alterar aqui. Aqui saiu 3, mais é 4. Então, vamos lá. E aí eu tenho 3 vezes x à quarta potência, y à quarta potência. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente eu vou repetir o 3, porque é como se fosse 3 vezes 1, né? 3 vezes 1, 3. Então, fica 3x à quarta, y à quarta, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Bases iguais, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes, porque eu estou falando de uma divisão. Então, eu vou ter 3x ao quadrado, porque é 4 menos 2, y ao quadrado, porque é 4 menos 2, tá? Lembrem sempre disso, na divisão com bases iguais,
eu repito a base e diminuo os expoentes. Na questão número 7, eu coloquei para vocês aí agruparem, faço o agrupamento das expressões algébricas. Então, o que vocês tinham que fazer? Pegar e arrumar tudo que eu tenho ali, tá? Na sua devida ordem. Primeiramente, eu vou começar pelo que começa o meu conjunto de expressão. E aí, o meu primeiro valor que eu tenho é 2x ao quadrado. E aí, eu vou procurar outro valor para poder arrumar aqui, que também tenha x ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 8x ao quadrado, né? E não tenho mais nenhum valor somente com x ao quadrado. Então, acabo aqui. E aí, eu passo para o próximo valor somente com x, tá? E eu achei aqui o menos 5x à quarta, ok? Olho de novo, não tenho mais nada só com x. Agora, eu vou passar para xy. Então, eu vou ter o próximo valor aqui, que é mais 3xy, menos xy, menos 3xy. Vejam que eu coloquei o mais 3xy e o menos 3xy em cor diferente, porque esses dois valores são o casalzinho que a gente corta, o casalzinho que a gente vai cortar da minha expressão, porque ele não vai fazer nenhuma diferença para mim, tá? Aí achei todo mundo que tem xy sem elevar a nada. Agora eu vou passar, já que eu não tenho mais nenhum, para os valores de x com algum expoente y, certo? Então, aí eu venho e procuro aqui e achei o 2x elevado ao quadrado y. Vou procurar se tem mais algum valor que tenha x elevado ao quadrado y. Não tem? Então, passo para o próximo valor que eu tenho aqui. E aí, eu tenho x ao quadrado y, e o próximo valor é o x ao cubo y ao quadrado. Então, vamos lá. Vou ter mais 5x ao cubo y ao quadrado, mais 3x ao cubo y ao quadrado, mais 2. Ó, mais 2. Igual. Agora, eu vou achar a resolução disso aqui, tá? Então, eu tenho 2 menos 8 é igual a menos 6x ao quadrado. Menos 5x à quarta, mantenho, porque eu não tenho nada para resolver com ele. Mais 3xy e menos 3xy eu corto e repito só o menos xy. Venho para mais 2x ao quadrado y, que também se repete, porque eu não tenho nada para fazer com ele ali, não tenho nada para trabalhar com ele. E aí eu somo 5 mais 3, vai dar 8, x ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado, mais 2. E aqui eu acabo a minha expressão, porque eu não tenho quem é x, eu não tenho quem é y. Então, eu não tenho mais nada para fazer, além do agrupamento nos termos semelhantes. Letra B. Na letra B, eu vou arrumar, lembrando que eu tenho aqui um valor de 5 vezes x, y, mais 3x à quinta, y, fecha parêntese, tá? Isso aqui significa que esse 5 está multiplicando esses dois valores que estão dentro do parêntese. Então, o que eu vou fazer aqui? Xy, repito. Procuro outro xy. Primeiro, vocês vão tirar do parêntese, né? Então, vou repetir todo mundo e aí vou chegar lá no parêntese
e vou ter menos 5xy mais 15x à quinta y. Agora, você vai agrupar em termos semelhantes. E aí, você vai colocar na ordem de agrupamento e vai ter xy positivo menos xy. Então, já coloquei em cor diferenciada para saber que esses dois são iguais, tá? Formam um casal, são iguais? Não, eles são um positivo e um negativo e eu corto. Aí, vou para a próxima, né? Não tenho mais nada só com xy, então eu tenho 5, na verdade, xy e menos 5xy. Então, esse aqui, todo se corta, todo ele vai dar zero, porque ele se repete. Tá vendo? Ele todo aqui, ó, se repete. Um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Então, eu vou cortar todo mundo. Eu já posso cortar dali de cima e quando eu passar para baixo já não ter mais ele ali, tá? Então, eu vou ter mais 3x à quinta y mais 15x à quinta y menos 12. Menos 12. Aí, resolvendo agora, esse aqui já é o meu resultado final, tá? 18, deixa eu botar aqui para cima, para ficar mais visual. Então, eu vou ter 3 mais 15, 18, 5x à quinta y menos 12. Esse aqui, ó, é o meu resultado dessa expressão. E eu não tenho mais o que fazer com ele. Questão, letra C. Vou agrupar também, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, porque aqui não tem parêntese, não tem nada multiplicando por nada, só trabalhando mesmo com agrupamento. Então, eu vou pegar primeiro todo mundo que é parte numérica com literal A. Então, o meu primeiro aqui eu tenho 2A, e aí eu venho aqui 2A, mais 3A, que é o valor que eu encontrei novamente só com A, menos, ainda mantenho o mesmo raciocínio de dentro do A, tá? Ainda estou dentro do A. Então, ó, eu começo com A e continuo mantendo com A. Depois que eu passo para A com B, ou somente B. Então, vem 2A mais 3A menos 2A ao quadrado. Aí, procuro outro valor que tenha também ao quadrado e achei menos 3A ao quadrado. Mais 6A ao quadrado B, que é o meu próximo valor, ainda com A, menos, achei aqui, 5A ao quadrado B, mais 7B ao quadrado. Agora, passei só para B. Não tem mais nada com A, agora eu vou só para o que só tem B. Mais 7B ao quadrado menos 2B ao quadrado. Agora, eu resolvo, tá? E eu vou achar 2 mais 3, 5A, menos 2, menos 3, menos 5A ao quadrado, mais 6, menos 5, mais A ao quadrado B, mais 7 menos 2, mais 5B ao quadrado. E essa aqui é a nossa resposta do agrupamento dessa expressão. Na questão número 8, pede que você determine o valor de x e y das expressões abaixo. A letra A, para todo x igual a 10 e y igual a 3. Então, tudo que é x vai virar 10 e tudo que é y vai virar 3.
Eu só vou repetir a representatividade, substituindo a letra pelo número. Então, eu tenho 10 mais 10 mais 9 menos 2 vezes 3. E aí, eu substituo, vou ter, né, 10 mais 10 mais 9 menos 6 igual a 23. Letra B, para todo x igual a 4, y igual a menos 4. Vou usar do mesmo raciocínio. Lembrando que o 2, ele está multiplicando o y, ele não está multiplicando o sinal, tá? Ele está multiplicando aqui, ó, 4 e não está multiplicando o sinal, tá? Então, eu vou ter menos 16 dividido por menos 4. Fecho parêntese. 4, que está multiplicando o que vai sair de dentro desse parêntese aí, mais menos 8, que é 2 vezes menos 4, menos 16. 4 vezes 4, menos 8, mais 16, porque eu fiz a regra de sinais aqui, ó, tá? E menos com menos resultado positivo. E aí, o meu resultado vai ser 16 menos 8 mais 16. Então, eu vou ter aqui 16 menos 8 mais 16 é igual a 40, tá? Agora, não, é menos 8. Então, ó, 16 que vai ficar positivo, porque deu ali resultado 4, né? Que é menos 16 dividido por menos 4, 4. Vezes o que está do lado de fora do parêntese, que é 4. Repito ali o menos 8 e o mais 16, que eu já tirei do parêntese por fazer a regra de sinais. Então, eu vou ter 16 menos 8 mais 16 é igual a 24, tá? Não esqueçam que aqui eu trabalho com regra de sinais, ó. Não esqueçam de fazer a regra, porque se você não fizer a regra, você se perde e acaba dando o resultado errado. Para todo x igual a 8, y igual a 0. Então, eu tenho 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes 8, menos 3 vezes 8 vezes 0 mais 0. Então, vou ter 8 elevado ao quadrado, 64, menos 32, né? Aqui, essa situação aqui, tá? Vai me dar 0 como resultado. Vai me dar 0 como resultado, tá? Vai dar ali menos 24 vezes 0, 0. 0 mais 0 continua 0. Então, vou ter 32 como resposta da minha letra C. Letra D, para todo A igual a 2 e B igual a 5, você substituindo vai ter 2 elevado à quinta menos 2 vezes 5, mais, abre parêntese, menos 2 vezes 2. E aí, fecha parêntese, abre outro parêntese, 2 menos 5, fecha. Menos 5 elevado ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado. Resolvendo, eu vou ter 2 elevado à quinta igual a 32, menos 10, mais menos 4 vezes menos 3, que está entre parênteses, então está um multiplicando pelo outro, menos 125 mais 4, 22 mais 12, menos 125 mais 4 é igual a 32 menos 125 mais 4 é igual a menos 93 mais 4 igual a menos 87. Eu vou estar reexplicando para vocês passo a passo.
novamente por chamada de vídeo, mas espero que vocês tenham entendido e guardem essa explicação. E qualquer dúvida, revejam o vídeo para que vocês possam tirá-la, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar.